Vamos dizer que você comprou um fogão aí ultramoderno e ele veio com um manual detalhado ali com todas as vantagens e instruções técnicas de usar aquele fogão, porque ele é cheio de recursos. Por exemplo, vantagens dele, ele dissipa melhor o calor, ele é mais fácil de você lavar, ele vem com um timer e ele ensina, né, porque é vantagem o timer, porque como utilizar esse timer, vem com acendimento automático, ele mostra as instruções de como configurar isso, como utilizar esse recurso, como explorar ele ao máximo e vários outros recursos que tá ali. Então beleza, você tem um fogão top, mas do que adianta se você não sabe cozinhar? E saber cozinhar é como saber programar. Você não vai aprender a cozinhar lendo um manual de fogão. Fala galera, eu sou Ayrton, esse é o canal Programador a Bordo. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, tem muito conteúdo, tem conteúdo toda semana, ok? Deixa o like aí no vídeo, deixa esse like, comente aí se você tem pavor, medo de documentação, se você não consegue aprender por documentação, e compartilhe esse vídeo aí para sua turma, para a galera do WhatsApp, aí do Telegram, nos grupos de Facebook, que vai me ajudar demais, ok? Então galera, voltando aqui para nossa analogia, se você sabe cozinhar, você vai preparar aí os seus pratos, independente se é num fogo a lenha, ali sem recurso nenhum, ou num fogão ultramoderno. Porque assim, quem sabe cozinhar, entende que o fogão ultramoderno ali pode facilitar a sua vida, otimizar o seu trabalho, cozinhar seus pratos mais rápido, você vai, né, atingir o seu objetivo com mais facilidade, de repente você vai ter mais bocas ali pro fogão, e isso também é o papel ali do desenvolvedor, certo? Quando ele vai escolher um framework, uma biblioteca, ele já sabe desenvolver, ele sabe escolher qual que é o melhor framework, biblioteca, ele sabe para que existe, ele sabe no que aquele framework, biblioteca vai ajudar ele sabe todas essas coisas. Ele não vai aprender a programar na documentação de um framework, ok? Uma documentação basicamente é como se fosse um manual do fogão. A documentação vai te ensinar unicamente a utilizar aquela biblioteca, aquela ferramenta, aquele framework, ok? E se você não tem uma boa base, bons fundamentos, se você não entende o contexto que você está inserido ali no mundo do desenvolvedor, você vai se perder naquela documentação, é natural. Mas beleza, assim, entender a base, os fundamentos, entender para aqueles frameworks, ferramentas e tal, tudo serve, é importante para você chegar e entender uma documentação, mas pode estar acontecendo aí outros problemas com você. Por exemplo, de repente você está tendo dificuldade porque o framework lá está em inglês, ok? Mas cara, e já é um problema que você tem que dar um passo atrás, vamos dizer assim, para avançar 10, porque tudo é inglês no mundo do desenvolvedor. Certa linguagem de programação, no geral você vai escrever o nome das suas constantes, funções, tudo em inglês, os testes em inglês, a documentação vai estar em inglês, a especificação da linguagem, vai estar tudo em inglês, os melhores artigos, os melhores conteúdos vão estar em inglês, por causa da quantidade que é produzida no mundo inteiro. Então assim, inglês acaba sendo um conteúdo, um conhecimento na verdade, obrigatório para você, porque senão você vai estar por fora, ok? É claro que você consegue aprender já conteúdo em português que tem hoje, mas o inglês é totalmente diferencial se você quer se manter na profissão aí como desenvolvedor, pelo menos para você conseguir ler as próprias documentações. Mas vamos dizer que de repente o problema é porque a documentação não está com uma boa didática, ok? Não passa ali da melhor forma o conteúdo. Assim, no geral, as principais ferramentas, frameworks, elas se popularizam muito também porque eles têm boas documentações. O conteúdo em si é bem explicado, é bem detalhado. Hoje em dia, para você desenvolver, por exemplo, um projeto open source de qualidade, você tem que focar muito na documentação, muito mesmo, porque o que vai deixar aquela ferramenta popular é quem usa. E se a pessoa chega, vê uma parada meio abandonada, não entende como utilizar, as vantagens e tal, ela dificilmente vai utilizar. Então, no geral, os principais que tem aí no mercado acabam tendo boas documentações. E, de repente, o que vai estar te faltando ainda e você ainda não percebeu é porque realmente está te faltando a base. A gente volta para o problema do início, certo? A gente acaba voltando para o problema do início que te falta ali a base. Você não entende nem o que é um framework, o que é do framework de fato e o que é da linguagem, talvez. Então, reflita sobre isso. Se você realmente não está entendendo porque a explicação é rasa ou porque te falta base. Porque na documentação ele vai estar focando naquela ferramenta, nas funcionalidades de como resolver as coisas com ela, não vai estar te ensinando a base. E falando um pouco mais aqui da documentação em si, vamos entender como é que é uma documentação, quando você acessa aí um site do React, do Angular, por exemplo. Quando a gente entra aí em sites de documentações, por exemplo, você está aqui Angular React, você basicamente, nas documentações, ela tem os benefícios, as vantagens daquela ferramenta, daquela biblioteca, daquele framework. Voltando ao exemplo lá do fogão, quando você entra na página do produto, você vai ver ali as vantagens, certo? Os benefícios que tem daquele fogão.
dos frameworks é parecido, é igual na verdade. Então ele vai estar lá os benefícios. As outras coisas é mostrar os recursos. Por exemplo, aliás, voltando aqui aos benefícios, no site do Angular, você tem aqui, por exemplo, a parte de velocidade, performance. É um benefício dela. Aqui detalhe aqui um pouco sobre esse benefício. A parte ferramental aí do framework, amado por milhões. Esses aqui são os benefícios. Quando a gente entra aqui no site do React, por exemplo, a gente tem alguns recursos, tipo, é declarativo, é baseado em components, ok? Então aqui muitos desses frameworks vão estar lá detalhando o que é, quais são os benefícios, quais são as vantagens, quais são os seus recursos. Então, dos recursos aqui, por isso é declarativo, é o JSX, são coisas que você vai encontrar na documentação. Então, você vai encontrar também como realizar o setup daquele projeto, como inicializar, certo? Como é que você adiciona no seu projeto, como é que você inicializa um projeto do zero utilizando aquela ferramenta, o framework. Vai estar mostrando a implementação de cada funcionalidade, ou seja, cada coisa que ele faz ali, que você cria um framework para fazer tais coisas. Então, essas tais coisas vai estar ensinando ali. É um manual de como utilizar cada recurso que ela provê para você. Ela também vai mostrar como resolver alguns cenários, sei lá, por exemplo, como lidar com formulários, como lidar com eventos, como lidar com animações, algumas coisas assim, como passar os dados para o template. As principais recursos que ela oferece vai estar detalhado de como você utiliza. Na documentação também vai estar lá fazendo comparação com outras ferramentas, frameworks que resolvem as mesmas coisas, ok? Então vai estar lá, principalmente se ela estiver ganhando, certo? Eu vejo muito isso, por exemplo, no site de React, o Inferno.js, ele comparando a parte de algo de performance ali, de Virtual DOM, com vários outros, mostrando ali o benchmark ali, quem é mais veloz em tais cenários. Então pode ter esse tipo de comparações e também vai ter algumas boas práticas, tá? Basicamente é um manual, galera, é um manual, por isso você não aprende a programar ali dentro. Se você quer ter noção da base, dos fundamentos, você vai procurar em outro lugar. Na documentação é um manual daquela ferramenta, então você precisa ser um desenvolvedor para você chegar, pô, essa ferramenta eu sei que é boa para mim, então eu vou aprender a utilizar os recursos dela. Aí você lê o manual dela, que é a documentação. É a mesma coisa você criar uma ferramenta aí agora, você precisa ensinar as pessoas a usar a sua ferramenta. Conhecimento prévio para saber lidar com essa ferramenta é outro. E se você tiver atenuado com esse tipo de problema em si, porque você não tem uma base muito forte, ou se você até tem, eu também sugiro algumas dicas que eu vou dar aqui. Uma delas é você buscar conteúdos complementares. E quando eu falo de conteúdos complementares, eu estou falando de artigos mesmos, de videoaulas, ok? Procura quem são as referências, os principais blogs que falam dessa ferramenta, as principais pessoas que falam, os principais canais, palestras sobre aquele conteúdo e comece a consumir, ok? Não se baseie só na documentação, porque a documentação é um manual. É a mesma coisa, voltando ao exemplo do fogão. Você pegar o manual do fogão e você pegar pessoas que estão utilizando o fogão, fazendo review dela, fazendo as principais aulas daquele fogão. É uma coisa bem diferente, ok? A forma que você escreve, a forma que você tem que passar é outra. Uma coisa é você ter uma percepção de uma pessoa, a outra coisa é você ler o manual daquela ferramenta, beleza? Então, você pode ler e assistir a percepção da pessoa fazendo review daquela ferramenta, vamos dizer assim, de centenas delas, de milhares delas. Olha só quantas possibilidades tem aí, todas explicando de forma diferente, e pode ser que uma ou outra faz mais sentido para você, uma ou outra vai dar um detalhe a mais que você precisa, que você não tem lá no manual, porque o manual, a documentação é muito específico. Dito tudo isso, você ainda tem aí dois caminhos para seguir, certo? Um deles é, poxa, eu preciso utilizar esse framework porque ele vai, ali na doc, ele mostra as coisas que eu preciso fazer, mas mesmo assim eu não tenho uma base. Beleza, você vai lá, tem esse benefício. Você vai lá, vai reproduzir, vai funcionar, você vai estar entregando o que você precisa entregar, fazendo o que você precisa fazer, o MVP que você precisa fazer. Show de bola, você vai ganhar tempo. Qual é o malefício disso? A parte ruim é que se tiver algum problema, você com certeza vai sofrer para resolver ele, para descobrir qual é o problema, a origem do problema e também como resolver esse problema. Uma coisa é descobrir a origem, outra coisa é você conseguir saber resolver. Você vai ter dificuldade com certeza. E se você precisar criar algo que não ensina na documentação, você também vai ter dificuldade, a não ser que, é claro, você encontre aí nesses milhares de artigos e videoaulas que eu falei para você pesquisar. Ou você pode aí voltar, né, dar um passo atrás para avançar 10 ali, tanto no inglês, e também solidificar o seu conhecimento da base. Se você não tem tempo, assim, precisa entrar para o mercado, beleza, divida o seu tempo aí entre aplicar o framework, de repente, para aquela vaga e
focar na base, cara, focar na base, focar nos fundamentos, sabe, focar na origem, entender, ser um desenvolvedor mesmo, conhecer o ecossistema do ambiente que você desenvolve, certo? Se é web, se é server, se é mobile, se é desktop, se é robótica, sei lá. O importante é você, cara, você solidificar a base, conhecimento base ali. Ela vai te dar toda a sustentação que você precisa para aprender qualquer novo framework hype da vida aí, porque você vai saber porque você está utilizando, porque que ele é bom, e você vai ter uma facilidade muito melhor com a documentação, porque você sabe para que ele serve, você sabe mais ou menos ali como é que ele resolve, você só precisa entender as especificidades que a documentação vai te dar, porque a documentação é isso, documentação manual. Então, galera, se você tem pavor de documentação, se você tem problema de documentação, se você não consegue aprender documentação, provavelmente um dos problemas, pelo menos é esse, ok? Eu vejo muita gente começando a estudar React sem saber programar. Começou agora a estudar JavaScript e já quer aprender React. Então, essa pessoa não consegue de jeito nenhum aprender pela documentação. Não tem como, cara. É muito difícil. Se você consegue, você é um gênio e nem deveria estar aprendendo talvez React agora. Porque a pessoa que vai começar a programar em JavaScript para web, já querer pegar React, cara, vai apanhar muito. Vai apanhar muito mesmo. Não sabe como é que o browser funciona, não conhece o protocolo HTTP, não sabe os fundamentos da web. Vai sofrer muito. Se você pode dar esse passo atrás para avançar 10, eu super recomendo para você, beleza? Então, minhas dicas para você focar na base, nos fundamentos, você não ficar só na documentação, procure aí por todos os artigos que estão espalhados pela web, aí, videoaulas, tudo relacionado, ok? Todos esses conteúdos complementares, com experiência de outras pessoas, de outros desenvolvedores. Então, se você está com uma dúvida específica ali do framework, cara, leia 150 artigos, assista 73 aulas, que você com certeza vai entender e vai ficar expert naquele assunto, beleza? Então é isso, galera. Me diz aí se você tem medo de documentação, quais são as suas dificuldades com documentação, deixa aí nos comentários e curta esse vídeo mais uma vez, se inscreva se você ainda não é inscrito e acesse o nosso servidor do Discord, o link tá na descrição, no primeiro comentário fixado, nosso canal do Telegram. E valeu, galera, até a próxima.